Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem. No curso de Agricultura Orgânico, eu vou ministrar para vocês a disciplina de Manejo de Praga e Sistema Orgânico de Produção. Eu sou engenheira agrônoma e meu nome é Daline Botega. Antes da gente conhecer os métodos de controle, a gente vai conhecer um pouquinho sobre as pragas. Quem são esses organismos que a gente quer controlar? Quem são as pragas? Qual que é o tipo de praga que a gente tem e quais são as injúrias que ela causa nas plantas? Qual que é o conceito geral de praga? O conceito geral de praga é qualquer organismo ou espécie que causa algum incômodo ou prejuízo a qualquer tipo de atividade humana, seja ela atividade industrial, atividade agrícola, atividade sanitária, né, urbana. Então, esse é o conceito de praga de forma geral. E a gente definiu para pragas que causam danos a produtos vegetais, às plantas dos vegetais, numa convenção internacional, em 1990, se definiu que seria o quê? É qualquer espécie, raça ou biótipo de planta, animal ou agente patogênico nocivo a plantas ou produtos vegetais. Então você vê que esse conceito de praga ele traz o quê? Plantas daninhas, os animais, que seriam principalmente os insetos e os ácaros, nós temos outros com alguns moluscos, os agentes patogênicos, o que seriam os fungos, vírus e bactérias. Na área de estudo, a gente divide dentro da fitossanidade, que é a sanidade das plantas, a gente divide isso em doença, que são os agentes patogênicos, plantas daninhas e os animais a gente chama de pragas, que são os insetos principalmente, a maior gama de pragas que a gente possui na agricultura. Qual que é a característica dos insetos? Né? A característica são que eles se dividem em cabeça, tórax e abdômen. Todos os insetos possuem 6 pernas ou 3 pares de perna. São hexápoda, todos. Todos são díceros. O que é isso? Possuem um par de antena. Tá? Então, o filo é o artrópode e a classe insecta. A classe insecta é uma das maiores classes do reino animal, onde possui uma gama enorme de espécies sempre a gente está descobrindo novas espécies de insetos na natureza. O hábito alimentar, né? Essas pragas, esses insetos, eles podem ser atróficos. O que é isso? Não se alimenta, tá? Eles não se alimentam em determinada fase de desenvolvimento. Né? Vamos ver aqui um pouquinho só que os insetos eles possuem diferentes estágios de desenvolvimento. Alguns passam pela fase de ovo, ninfa e adulto, no caso o exemplo é o percevejo. Outros passam pela fase de ovo, larva, pupa e adulto. Aqui no caso um exemplo são as borboletas. Né? Por que aqui ele precisa passar pela fase de pupa? Se a gente vê a lagarta, a larva de uma borboleta, na fase jovem, ela é muito diferente do adulto, né? Então passa pela fase de pupa. Outros que passam por essa fase aqui, esse tipo de desenvolvimento, são as moscas, os besouros, as formigas, as abelhas. Elas precisam passar por essa fase, porque a fase jovem é muito diferente da fase adulta. Aqui no caso, você vê que as ninfas do percevejo, elas são parecidas já estruturalmente com o adulto. Então ele não precisa de uma transformação drástica, não passando assim, evoluiu, não passando pela fase de pupa. Então já vai de ninfa, no último estágio ele já vai direto para a fase adulta. Tá? Vocês conhecerem um pouquinho o desenvolvimento. Outros exemplos de insetos que possuem essa fase de desenvolvimento, que a gente chama de incompleto, que não possui a fase de pupa, são os gafanhotos, esperança, né, os percevejos, os pulgões, que são grandes pragas em várias culturas, também tem esse sistema de desenvolvimento. Então, o que é atrófico? Hábito alimentar. Não se alimenta. Um exemplo é os adultos do caruncho do feijão. O caruncho do feijão ele deposita os ovos no grão do feijão, a larva consome a parte interna do grão, né, da semente, danificando os cotilédones, podendo danificar o embrião, então aí essa semente ela não vai emergir, não vai germinar. Então o adulto ele não se alimenta, ele é atrófico na fase adulta, tá? Mas na fase larval se alimenta. Monófago, o que é monófago? Um inseto que se alimenta de uma única espécie de planta, uma única espécie vegetal, um único mono, né? Então, por exemplo, aqui a larva do feijão. A larva do feijão, ela é uma larva desse besouro, ela é específica, se alimentando somente de feijão. O grande problema nosso é que a maioria das pragas hoje são polífagas, né? São polífagas. O que é isso? Poli. Elas se alimentam de uma diversidade de produtos vegetais. Um exemplo é a mosca branca. A mosca branca gosta de tomate, de feijão, de quiabo. Hoje já é encontrado no milho, nas gramíneas. Então a mosca branca é uma praga polífaga.
A lagarta do cartucho do milho hoje é uma praga muito polífaga, né? Ela se alimenta, tinha esse nome, lagarta do cartucho do milho, né? Mas hoje ela é encontrada em soja, em feijão, em milho, em uva, em tomate. Então você vê ela de frutíferas a outras espécies é bem polífaga. Então, esse é o grande problema nosso hoje na agricultura. Quanto à qualidade do alimento. Então, o nosso maior problema são os fitófagos, né? Fito, que se alimenta de planta, né? Aqui nós temos o exemplo do percevejo, lagartas, a gente tem percevejo, lagartas, besouro aqui se alimentando da madeira, aqui besouros, larva de besouro se alimentando das raízes, né? Os famosos conhecidos como coró, e aqui algumas besouros também em grãos de feijão. Então, os fitófagos são o nosso principal problema, né? Que causam danos, então, às plantas. Mas nós temos os zoófagos, que esses no sistema agrícola, eles podem estar auxiliando. Os zoófagos, alguns dos predadores, aqui no caso, o louva-a-Deus. Então, no sistema orgânico de produção, essa diversidade de insetos predadores na área é benéfica, porque vai estar controlando as suas pragas. Aqui no caso eu pus uma imagem para vocês verem a agressividade desse animal, até comendo uma lagartixa. No caso, a gente quer que coma as pragas ali da área de produção agrícola. Aqui um parasita, né, uma mosca parasita, a gente tem algumas até que podem causar danos aos humanos. E a Spodoptera, a Spodoptera lagarta do cartucho do milho, a mariposa deposita vários ovos, ó, para vocês verem aqui, emergindo, eclodindo várias lagartinhas, ó, muitas. Só que você vê que fica uma ou duas por cartucho do milho. Você abre ali, sempre tem uma ou duas. Por quê? Elas são canibais nessa fase jovem, porque aí elas são canibais, uma se alimenta das outras depois que elas descem ali pro cartucho. E aí fica uma ou duas, no máximo três por planta, porque cada uma fica de um lado aqui do cartucho do milho, né? Então, aqui outros zoófagos que na produção orgânica é muito importante, a gente vai ver lá em controle biológico, que são os parasitoides. Parasitoides são vespas que depositam seus ovos em outros insetos. Então, aqui é uma vespa depositando os ovos, essa é a broca da cana-de-açúcar. A vespa deposita os seus ovos aqui na parte interna, as larvas que eclodem desses ovos começam a alimentar da parte interna da lagarta, matando. Então, para a produção orgânica, esse tipo de inseto na área, insetos vespas benéficas, que vão ser parasitas de pragas, é muito importante. Então, aqui a gente consegue até visualizar as larvas dentro do outro inseto, consumindo esse inseto. Após esse consumo, elas vão sair aqui desse tecido, virar pulpa e depois virar adulto novamente. A maioria desses adultos não se alimentam, né? A maioria dessas vespas parasitoides, que elas também só reproduzem, depositam os ovos dos outros animais. Então, é muito benéfico isso, e a gente vai ver mais lá em controle biológico esses tipos de zoófago, né, para produção orgânica. A gente tem que conhecer um pouquinho do aparelho bucal, tá? Como que a gente sabe qual que é a lesão que esse inseto vai causar na planta? Para a gente saber a lesão, nós temos que conhecer o aparelho bucal desse inseto como é, tá? A gente tem o aparelho bucal mastigador, basicamente, que aqui nós temos o exemplo a formiga, ó. Essas são as mandíbulas da formiga, tá? Essa é a estrutura do aparelho bucal mastigador, a gente precisa estudar a fundo, mas aqui a gente tem a mandíbula, tá vendo? Ela usa essa mandíbula tanto para cortar as folhas, tá? Como também para tratar da sua prole, essa é uma larva. A larva, a pupa, as formigas cuidam dessa fase jovem. Elas fazem esse cuidado e elas carregam as larvinhas, as pupas aqui, utilizando a mandíbula. Elas levam alimento para essa larva dela, né? Então tem aquele estágio de desenvolvimento completo. Você vê que a larva da formiga é completamente diferente do adulto. Então, o aparelho bucal mastigador. O aparelho bucal raspador, que a gente tem também, e sugador. A gente vai ver alguns exemplos. Então, aqui, exemplo de aparelho bucal mastigador. A fase jovem de borboletas, que são grandes pragas agrícolas, né? A gente tem a Spodoptera, Helicover parmígera, a lagarta da espiga do milho, a broca do tomate. Essa aqui é a Coruqueria da couve. A Coruqueria da couve, que também gosta muito de rúcula, né? Aí aqui a gente vê aquela borboleta amarela muito comum da gente ver nas hortas, é um grande problema. E essa aqui é a larva, então, é aparelho bucal mastigador, por isso esse tipo de injúria que a gente vê. O adulto não causa, ele se alimenta de néctar, pólen. Algumas borboletas também gostam de se alimentar de lama, de material em decomposição. Não é só de flores e néctar, não.
tá? Então, aí é outro tipo de aparelho bucal que a gente não vai tratar aqui, porque o nosso foco maior são aqueles que causam as injúrias na planta. Outro tipo de aparelho bucal mastigador, aí a lagarta do milho, Spodoptera. Besouros, essas são as famosas vaquinhas, ó. Essa fase jovem dessa vaquinha, essa vaquinha chama brasileirinho, muito comum de ser encontrado em áreas de feijão, em áreas de batata doce, de abóbora, né? Então aqui a fase adulta se alimentando de folhas, aqui no caso o exemplo do feijão, ela causa essas lesões circulares. E a larva, ela se alimenta de raízes. Ela tem uma preferência por raiz de milho, então muitas vezes esse adulto lá no milho, ele não causa dano. Ele se alimenta do pólen do milho, porque tem muito pólen. Mas ele põe os ovos lá e a larva se alimenta da raiz do milho, causando prejuízo então na produção do milho. E ela também gosta de raiz de batata doce, né? A larvinha. E o adulto se alimenta de folhas com preferência para feijão, para batata doce também, para melão, melancia. É um exemplo de aparelho bucal mastigador. Outro exemplo são aí o louva-a-Deus, ó. É um predador, também é benéfico que se encontre nos sistemas de produção, né? Porque ele vai estar predando outros insetos. Do aparelho bucal raspador. O aparelho bucal do raspador, o exemplo que a gente tem é o único, é o trips. Então, o trips, ele tem só uma mandíbula, ele não tem duas, então ele não consegue pegar um alimento e morder assim. É até benéfico para ele, porque é um inseto ele tão pequenininho, bem assim pequenininho. Então, se ele tivesse as duas, acho que ele não conseguiria morder também, né, o tecido vegetal, porque ele é muito pequeno. Então, ele só tem uma mandíbula. Com essa uma, ele raspa o tecido vegetal. Ele raspa, aí ele tem dois estiletinhos, parecem canudos, que sugam o alimento que ele raspou. Então, por isso que as lesões que o trips causa são esse tipo de lesão aqui nos frutos, aqui nas folhas. E ele gosta de flores, principalmente flor de feijão. E nas flores, eles causam o quê? Se eles estão lá dentro da flor raspando, eles fazem com que cause um abortamento dessa flor, tá? E nós temos uma infinidade de espécies de trips, uma infinidade de espécies. E cada cultura tem uma espécie, às vezes, de preferência que causa danos à produção agrícola. Um outro problema desse inseto é que ele também transmite doença, né, para algumas culturas. Então, esse que é um também ainda agrava o controle desse inseto. Aqui, a mosca branca é um aparelho bucal sugador. Exemplo do sugador. A mosca branca passa pelo ovo, ninfe adulto. Aqui, os ovinhos da mosca branca. É um inseto também muito pequeno, né? Também pode transmitir vírus. Vários sugadores, insetos sugadores, principalmente esses de pequeno tamanho, eles transmitem vírus. Aqui é o exemplo do vírus do mosaico dourado do feijoeiro. É transmitido por esse insetinho. Hoje é uma praga, igual eu disse, muito polífaga, então ela suga ali a seiva da planta. Nessa sucção, ela acaba transmitindo vírus de uma planta para outra se ela pegar uma planta contaminada. Aqui é o adulto emergindo. Outro sugador, aqui a gente vai ter, ó, sugadores. Sugador na fase jovem e adulta. Tanto a fase jovem e adulta é sugador. Os percevejos, né, que são grandes pragas, podem ser pragas de grãos, pragas de frutas. Cigarrinhas, aqui a gente tem exemplo de cigarrinha, aqui percevejos, sugadores, nas duas fases de desenvolvimento. Pulgão, que é muito encontrado hoje, né, principalmente nas áreas de horta, que aqui a gente tem uma grande área de horta, com muita pulgão. Cochonilhas são muito encontradas em frutíferas, em citros, manga, a gente encontra muito cochonilha, também é sugador. Mastigador, tanto na fase jovem quanto na fase adulta. Temos os besouros, ó, são mastigadores tanto na fase jovem, na larva, quanto no adulto, aqui exemplos das vaquinhas. Gafanhotos, paquinhas também se encontram muito em área de horta comendo raiz. Mastigador só na fase jovem. Aí a gente tem borboletas, que é a lagarta da borboleta, da mariposa também, é mastigadora na fase jovem. E as larvas de mosca. Então aqui nós temos o exemplo da mosca minadora, que a gente chama, que a larva faz come o parênquima aqui da folha, deixando a epiderme, fazendo esses caminhos aqui no tecido vegetal. Então aqui é a pupa já da mosca, né, a larva, então tem aparelho bucal mastigador.
Então, alguns exemplos. É claro que dependendo da cultura que vocês querem trabalhar em sistema orgânico, vocês vão ter que pegar um manual de quais são as pragas. Por exemplo, eu vou trabalhar com horta, e vou trabalhar com algumas culturas, né? É, alface, tomate, pimentão, vou também colocar uma frutífera ali na área, pimenta, vou ter banana na área de produção. Então, você vai ter que o quê? Estudar quais são as pragas que causam dano a essas culturas ali que você vai trabalhar. E não só as pragas, né? Conhecer as pragas das culturas que você vai trabalhar, como também conhecer quais são os benéficos, os insetos benéficos ali para ter na biodiversidade do sistema orgânico que eu quero implantar, né? Claro que a gente não vai conseguir aqui conhecer todas, então isso vai ser individual dependendo de que produção orgânica que vocês querem estabelecer. E a gente tem diferentes tipos de praga. Praga que causam dano direto. Aqui nós temos o exemplo a curuquerê da couve. O dano direto é o que? É o dano direto no produto comercial. Então, se você tem uma folha de couve que está consumida, toda mordida, ela é um dano direto ao seu produto que você vai comercializar. Aqui a mosca das frutas, uma praga também muito importante, né? Para quem tiver área de produção com essa intenção. Eu vou até disponibilizar depois um vídeo que mostra o controles alternativos só para mosca das frutas. E aqui, danos direto aqui, por exemplo, na batata doce, que pode ser causados por broca da batata doce ou larva alfinete. E danos indiretos, são danos que são causados, por exemplo, aqui uma lagarta se alimentando da folha de milho. Ela está causando um dano indireto, porque essa alimentação que ela está ali fazendo na folha, ela vai diminuir a área fotossintética da planta. Diminuindo essa área de fotossíntese, diminui fotoassimilados. Então, isso vai afetar depois diretamente lá o enchimento de grão, a produção do grão. Então, ou quando se transmite um vírus, o inseto transmite um vírus para a planta, ele vai se alimentar, a alimentação dele em si não causa um dano, mas aí o vírus que ele introduziu causa um dano na planta. E tem uma diferença entre injúria e dano. Porque, por exemplo, um inseto que causa uma mordidinha na folha do milho, é uma injúria que esse inseto causou. Isso vai levar a um dano econômico? Dependendo da quantidade de inseto que tiver ali na área e da quantidade que esse inseto consumir. Então, se ele for lá, deu uma mordidinha na folha do milho e foi embora, é uma injúria causada. Essa injúria não necessariamente vai se transformar em dano, né? E aí a gente tem então a diferença entre injúrias e danos. Bom, pessoal, muito obrigada. Qualquer dúvida, eu estou à disposição para vocês. Aí no último slide está seguindo o meu e-mail. E lembre, antes de dar continuidade às outras aulas, é bom vocês estudarem um pouquinho quais são as pragas das culturas que vocês desejam trabalhar em sistema orgânico de produção, porque tem uma infinidade de culturas. E para cada cultura vai ter uma praga, algumas pragas específicas que são mais agressivas a ela. Então é bom vocês darem uma estudada naquelas pragas que causam problema na cultura que vocês querem implantar no sistema orgânico de produção. E aí na próxima aula a gente já vai dar sequência no manejo de pragas e nos métodos de controle.